Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Farmacast, mais um episódio. Hoje a gente trouxe um assunto bastante legal, que é sobre algumas doenças que são desenvolvidas através do trabalho, do excesso do trabalho, ambiente de trabalho. E a gente trouxe uma pessoa especialista em RH, tá? Que está aqui conosco, que é a Lenara, para falar um pouquinho como interfere a questão de você conhecer perfis de cada profissional, o ambiente de trabalho, o clima organizacional, o quanto isso interfere em algumas doenças que as pessoas estão desenvolvendo, como síndrome de Burnout, ansiedade e depressão. Né, Lenara? Fala um pouquinho aí para o pessoal da tua história, como tu chegou a isso. Lenara hoje tem uma consultoria de RH, né? Então fala um pouquinho como tu chegou e vamos explicar um pouquinho essa questão de perfis para a gente entender melhor. Ok. Olá, pessoal. Meu nome é Lenara Paixão. Muito obrigada, meninas, por vocês terem me convidado. Tô muito chique. Seja bem-vinda. Tô muito importante aqui. Vocês perceberam que esse sotaque é um pouquinho diferente, né? Tem um porta aí no meio. Eu não sou de Pernambuco, eu sou de Rio Verde, Goiás, mas já me sinto uma pernambucana. Eu já falo Tu vice. morar quanto Muito tempo bem. aqui, Lenara? 2014, já tem... Já é pernambucana, É, não já tem, sou. não tem mais E o o que sotaque não fazer. foi? Não foi. É porque eu renovo todos os dias, né? Com a mamãe, com o grupo das amigas, todos os dias eu reforço o sotaque. Mas amei Pernambuco, uma terra que eu falo assim, eu acho que eu nasci pernambucana, né? E eu não sabia. Mas eu me sinto acolhida com a cultura, com as pessoas, me sinto muito à vontade. Tanto é que né, não quis voltar, né? Eu vim pra cá trabalho, né? De um ex-relacionamento, separei, o ex voltou e eu continuei aqui, porque eu amei demais isso daqui. Muito bem, não vai mais não. Vou mais não. Então, como que eu comecei nessa loucura, né, de RH? Eu falo, tem que gostar muito de gente, né? Porque cada pessoa é uma caixinha de surpresa, cada pessoa é um ser humano que tem valores, que tem crenças, que tem histórias. E começando por mim mesma, né? Então eu falo, gente, para trabalhar com RH, você deve ter vivido muita história com pessoas, e principalmente com a gente mesmo. Então, quando eu fui escolher um curso superior, não, cheguei nos meus 18, não sei nem o que eu vou fazer. Não sei, eu gosto de gente, eu gosto de conversar, eu gosto de interagir, não sabia. A minha mãe, vai curso aí, administração, Lenara, administração em agronegócio. Pensa no negócio. Aí eu peguei e fui, né? Falei, vamos ver o que dá. A parte da administração que ensina o RH, eu apaixonei. Tanto que no meu primeiro período eu já fiz estágio dentro da Brasil Foods, né? Na Perdigão. Já amei, a minha professora me convidou para fazer estágio com ela. E eu já amei, já entrei no mundo de RH. É isso aqui que eu amo. Porém, quando chegou na metade do curso, tinha números. Aí tu fugiu. Uma pessoa de comunicação trabalhar com números não dá muito certo. Aí eu pensei, não é isso. Eu que o diga. Né? A gente não é assim, nada contra, gente, mas é porque não dá um match muito bom. Então, eu tranquei o curso de administração, mas como eu entrei no estágio e fui efetivada na parte de RH lá da Brasil Foods, então eu continuei trabalhando na área. E depois, continuei mais uns 2 anos lá. E depois eu larguei a faculdade e também falei assim, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Aí uma vez minha mãe falou pra mim, Lenara, você gosta tanto de ajudar todo mundo, você gosta tanto de ajudar as pessoas, por que você não cursa serviço social? Legal. Aí eu, Inclusive, uma tia minha que teve um falecimento recente, né? Que foi a minha musa inspiradora, a minha tia Rita. Ela era assistente social. Ela recolhia crianças da rua. Aí ela, mas você parece muito com a sua tia Rita. Por que você não cursa? E desde o primeiro dia de aula eu apaixonei. Então, uma coisa que a gente trabalha muito é não olhar o ser humano como um coitado, mas olhar o ser humano como uma pessoa capacitada para atingir coisas que às vezes nem ele mesmo tem consciência do que ele pode. Sim. Então, foi a partir daí que eu comecei, né? Voltei, me convidaram de volta para aquela empresa, trabalhei com clima, gerenciando fábrica. É uma longa história. Até que eu me mudei pra cá, né? Saí do CLT lá de Goiás, vim pra consultoria. E tem há 8 anos, já tem 8 anos, né? 2014. Que eu tô com uma consultoria aqui em Pernambuco. E a gente tá, eu costumo falar que é Lenara Paixão, tá, gente? Meu nome. Então, assim, eu já falo que no meu nome já tem paixão por gente, né? Eu já falo que meu slogan é gente apaixonada por gente.
Porque você tem que gostar de entender as pessoas, né? Então, se você vai... Uma coisa que eu trabalho muito é a questão do julgamento, né? Se você vai muito pro julgar o outro, você é assim, que você é ruim, você é assim, assado. Você não consegue desenvolver pessoas. Então, eu tenho muito essa habilidade, essa facilidade de empatia em ouvir todos os lados. Eu acho que esse é meu talento, tá? E assim, foi bom você ter falado dessa questão do seu talento, porque muita gente ainda não sabe o seu talento. E é justamente isso que causa frustração na parte profissional, né? Então, tu tem alguma dica de dizer como a gente consegue se encontrar e consegue desenvolver esse seu próprio talento, né? E você vê qual é o trabalho que você vai se identificar mais. Vamos lá, algumas perguntinhas básicas, né? A gente tem, hoje em dia a gente tem vários tipos de testes, de perfis, mas vamos falar só um extremo, né? Se você é uma pessoa mais comunicadora, automaticamente, se você pegar um trabalho muito burocrático, você vai surtar. Você vai assim, né? Eu posso até citar um exemplo, até o meu exemplo também, mas se Paloma me permite um pouquinho. Pode ficar à vontade. Quando a Paloma, a gente foi fazer o atendimento da Paloma e a Paloma tava no caixa lá na farmácia. E aí a gente fez os testes, as avaliações dela. Eu falei assim, Laís, temos uma águia aqui pra caixa, né? Depois a gente explica mais algumas coisas sobre esse perfil, que é um perfil muito de um baita mulherão desse. Altamente criativa, altamente comunicadora, que domina o mundo todinho, presa dentro de um caixa. A curto e médio, eu falo, não precisa nem ser médio prazo, mas até em curto, já tinha o quê? 2 meses? Um mês? Um mês só, eu acho. Não, foram 2 meses, eu acho. Foi? Foi junho e julho. Foi junho e julho, 2 meses. 2 meses. E assim, internamente, ela já tava gritando. Né? Como é? Uma pergunta, vou fazer uma pergunta pra Paloma. Paloma, como que você se sentia trabalhando lá no caixa? O seu perfil, Robotizada. tá? Robotizada. Me sentia robotizada. E qual as sensações do seu corpo? E às vezes eu me sentia assim, não desmerecendo, tá, gente? É porque, como ela tá falando, É cada perfil. um tem seu perfil, cada um se identifica. Eu me sentia assim, inútil. Assim, porque eu tinha muita... É o perfil dela. Eu ficava pensando, meu Deus, eu tinha alguma coisa presa que eu tinha que botar pra fora. E bem antes de trabalhar na farmácia. Eu já sentia, e eu tinha crise de ansiedade por causa disso. Tu trabalhou no laboratório também, não foi? Trabalhei em outra fase, né? Quando segunda vez na farmácia. Na Muito primeira amor. vez, eu fui pro laboratório e assim, eu não me identifiquei de jeito nenhum. Uma pergunta. Como que você se sentia, você com o seu perfil, fazendo aquelas atividades? Como que você sentia no seu corpo, você fazendo aquelas atividades repetitivas e contidas? Cara, eu me sentia assim, incapaz de estar ali, sabe? Eu achava lindo, maravilhoso, mas tipo, não conseguia, eu não conseguia dar o meu melhor do que eu tinha pra... E você se sentia feliz? Não. É uma coisa que eu falo, não existe pessoa que é boa, pessoa que é ruim. Existe pessoa bem colocada e pessoa mal colocada. Não existe pessoa boa e pessoa ruim. Existe pessoa em equilíbrio e pessoa em desequilíbrio. E quando a gente fala hoje que ela tá na posição, né, que foi feita para ela, né? Gente, olha o nível de satisfação, de realização. Vou abrir se você me permite, até num comentário, né, no atendimento dela que a gente faz, mensal. Ela, Lenara, eu tô me sentindo sufocada. Mas é essa sensação da pessoa quando ela tá numa função que não é do perfil dela. Eu já tive nessa mesma posição que coitada, vou mandar um salve para as minhas gestoras antes. Quando eu trabalhava com administrativo. Você soube que... Desculpa, vou fazer uma encenação. Meu Deus, eu tenho que fazer isso. Meu pai do céu. E é só você ir lá digitar uns números. Mas quando você tem que fazer isso bem repetitivamente, você surta. Porque o nosso perfil não é assim. E graças a Deus que existem as pessoas metódicas, organizadas. É porque a organização não é com a gente, né? Não. Aí vamos ser 3 sinceros. 3 aqui que não... 3 águias. 3 águias aqui que é Eu vou pedir pra tu explicar um pouquinho de águia, o Vou pessoal explicar entender. pra vocês. Então, não funciona, gente. É a mesma coisa você pegar um peixe e falar, voa. Ele pode dar um pulinho fora d'água. Mas ele vai voar. Não. E a mesma coisa, macaco. Você tem que viver lá embaixo no fundo do mar. Ele não vai. O peixe é melhor que o macaco? Depende pra quê. Né? Pra quê?
Todo mundo é bom para alguma coisa. Quando a gente fala de perfil, por exemplo, quando a gente fala de perfil, a gente tem uma brincadeira que a gente usa, né? Um dos perfis que a gente usa lá dentro, a gente tem a águia, que é o perfil da criatividade, da inovação, né? Que pensa além da caixa, que está sempre no futuro, que a gente tem que trabalhar para não entrar numa ansiedade. Isso, justamente. Meu Deus. É tanta informação, é tanta coisa. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, minha cabeça tá... Eu tô aqui conversando com você, por exemplo. Não nesse momento, tá? Mas vem um monte de turbilhão. Minha cabeça fica lá, fica um monte de vozinha falando. Eu, calma, Paloma, respira. Aqui agora. Tem que se conter no aqui e agora, porque senão, filha, não dá. E a dificuldade de ter o foco, né? Foco. Tá, são muitas ideias, certo? Mas eu vou fazer o quê primeiro? E assim, por esse perfil águia que Linara está explicando, a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir terminar. Começa muita coisa. Tudo Começa. novo. Tudo. For pra gente desbravar, nossa, 10 coisas novas. Nossa, a gente vai. Mas no outro dia, nossa, tem que fazer isso. Tanto, por exemplo, a gente vai puxar aqui pro Farmacast. Essa ideia nossa aqui, na verdade, veio de Paloma. A gente começou a conversar, não foi pá. Mas a gente só conseguiu estar aqui por conta de Eduarda. Que a Eduarda conseguiu dar caminhamento. Verdade. Porque senão, a gente tem tantas ideias, tantas coisas que a gente não iria conseguir botar realmente até o fim, né? Então, obrigada, Duda. Duda. Né? E aí, esse perfil de águia tem essa criatividade toda, mas também tem essas instabilidades. Isso. Então, Né? quando a gente, eu costumo falar, não existe o bicho bom e o bicho ruim, existe o bichinho equilibrado e o desequilibrado. A águia equilibrada, ela traz inovação, ela é criativa, ela é livre, ela é leve, ela é good vibe. Jampala, como é que é, não é? Ela gosta de tudo isso, tarô, ela vai fazer mapa astral, ela gosta de tudo. Ela tá falando de quem? Ela gosta de tudo isso. Mas uma águia desequilibrada, meu amor, você sai de perto. Porque ela vai te dar uma bicada, ela vai embora, ela vai pedir conta do emprego. É verdade. Não pensa amanhã. Não, eu vou. Não, Deus me livre. Não aguento ficar nisso aqui. Ela não Ela é pensa. impulsiva, né? Ela é impulsiva. Ela tem dificuldade em pensar no amanhã. Ela quer o hoje. Dela é hoje. Então, quando ela tá dizendo... E é sempre bom a gente se avaliar. Como que eu tô agindo hoje? De vez em quando, a minha águia desequilibra. Então, como que o meu perfil tá hoje? Aí, em oposto à águia, né? Quando a gente fala uma pessoa muito criativa, muito... né? Uma águia desorganizada, né? Vamos falar assim, um ponto de melhoria, né? Uns pontinhos de melhoria. Ela é desorganizada, ela é impulsiva, ela é inconstante, ela é rebelde, né? Quando ela tá desequilibrada. E qual que é o oposto de uma pessoa assim? O oposto de uma pessoa desorganizada. Qual que é? O bicho? Uma pessoa bem Uma pessoa. organizadíssima, Que é como é que é um negocinho aqui. perfeccionista. A Islan que fica olhando bem direitinho aí, se tava no local. É aquela pessoa, não, mas isso aqui não é aqui. Mas não tá bom ainda. Graças a Deus que existem essas pessoas na nossa vida. Eu fico pensando... É um equilíbrio, né? a gente chama os lobos, né? Se não fosse... O que seria de nós, águias, se não tivéssemos os lobos na nossa Uma vida? bagunça. Uma bagunça. Então, o lobo é o quê? É a organização, é constância. É aquele que não para. No seguinte, assim, ele começou nesse nível, ele vai. É o nome dele que está em jogo. Então, é aquele colaborador que você vai ter dentro da empresa que ele gosta de métodos, que ele gosta de processo, que ele gosta de constância. Por que exemplo, ele... no nosso laboratório, a gente... Laboratório é lotado de lobo. É. Graças a Deus. Um salve para as meninas do laboratório. Por quê? E é difícil achar também, né, esse perfil. Então, assim, são pessoas que, quando você vai falar de qualidade, você tem que ter esse perfil dentro da sua empresa também. Todos os perfis são importantes dentro de uma empresa. Mas cada um no local, você tem ele no lugar errado. Se você pega uma águia e joga no laboratório, vai errar tudo. Vai fazer tudo trocado. Vai trocar. Que substância que estava aqui mesmo? Como é que é isso aqui? É verdade. Agora, o lobo não. E o que é um lobo equilibrado? Organização, processos, métodos. E o lobo desequilibrado? Não gosta de receber crítica. É cabeça dura. Ele não aceita ser corrigido. Se você corrige ele, ele vira seu inimigo. Ele não discute com você, mas ele guarda aquilo pro resto da vida. Ele vai assim... Mas vai lá, sua bisavó tá sendo, né, nocauteada na mente dele. Mas ele é muito bom com o processo. Então, o oposto da águia é o lobo. E podem ser que existam pessoas que têm os dois perfis. Sim. É bem raro, mas Não, é existe. raro, mas interessante que existe. os testes que Lenara faz, cara, eu acho que se toda empresa tivesse, Sim. as pessoas seriam mais felizes. Sinceramente, porque até quando eu fiz o meu primeiro contato contigo, cara, que legal
Porque eu não sabia que eu era E assim, águia. é importante. Eu sabia que eu tinha alguma coisa. Eu sabia. Alguma coisa. Não, eu tenho alguma coisa pra botar pra fora. Eu tenho alguma coisa pra As botar pra asas. fora. Eu quero fazer alguma coisa na minha vida. E eu ficava assim, sem um norte, sem... E depois que eu conversei com Lenara, de várias conversas, né? Mas assim, aí é que a gente vai desenvolvendo, né? Aquele autoconhecimento de saber o perfil, de saber que, ó, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu domino, isso aqui eu não domino, isso aqui eu me sinto segura. E hoje eu me sinto totalmente segura pra fazer. E feliz, né? Realizada. Porque não adianta você tá fazendo, né? E também não tá... Eu falo assim que... Eu, de uns tempos pra cá, eu evolui muito, assim, né? E eu fiquei pensando em várias coisas. Quando a gente trabalha, claro, gente, o dinheiro é muito importante, né? O dinheiro é uma moeda de troca, a gente precisa do dinheiro para sobreviver. Mas você precisa trabalhar por um propósito. Qual é o Sim. propósito? Hoje, o meu maior propósito é me desenvolver cada vez mais para poder contribuir, Sim. sabe? Então, assim, esse trabalho que a Lenara faz é extraordinário, minha gente. Eu acho que toda empresa deveria ter. E assim, é importante também para os próprios colaboradores respeitarem o seu colega de seu trabalho. colega. Né? Porque, por exemplo, você falando de lobo aí, então na farmácia a gente precisa de águias e precisa de gato, que ela vai explicar ainda sobre a parte de venda, e o lobo no laboratório. Você chega com a águia que não tem muita paciência com o pessoal de lobo, que tem que ter toda a metodologia, ali tem conflito se você não souber respeitar E o porquê que o vai seu fazer colega, isso? né? Ah, vai logo, eu tô precisando. Não, calma, não é assim. Isso. Um lobo não vai fazer logo uma coisa, porque O ele tem que ter ambiente- perfeição. O ambiente de trabalho ele fica mais leve, porque a gente começa a ter empatia pelos colegas. A gente entende que, poxa, ele não é igual a mim. E tá tudo E bem. tá tudo bem, então eu tenho que respeitar da mesma forma que ele também tem que me respeitar, sabe? Assim, então é muito interessante. E esse teste do perfil lá, Comportamental. do comportamento. E aí a gente tem um bichinho, né? Águia, eu acho que o meu foi águia, tubarão, e eu nem lembro mais o meu, mas o meu foi mais águia e tubarão. Foi. Que é a criatividade com a ação. A intensidade pura, né? Né, gata? E quando eu tava no caixa, né, eu fiquei bem desequilibrada, né, depois de um tempo. É muito interessante, porque você faz, tipo, você vai e começa. Aí depois que faz o teste com Lenara, você começa, vários gatilhos começam a despertar que é por causa disso. Eu não tô, é isso aí. Você começa a entender o motivo o porquê que eu estou assim. E assim, é tão importante que, por exemplo, se Paloma tivesse... É tão importante o trabalho de Lenara, que se Lenara também não tivesse passado isso pra mim, eu nunca poderia ter dado, por exemplo, uma chance a Paloma, né? Verdade. Porque eu não iria entender o perfil dela, eu não iria saber. Imagina se Paloma, olha, me deu uma oportunidade de representação, eu ia dizer, "Oxe, será que ela tem perfil?" Eu não ia conhecer o perfil dela. E aí talvez eu ia estar desenvolvendo uma frustração em Paloma, prendendo uma águia, feito pela Lenara diz, Colocar na e ela gaiola. ia estar totalmente infeliz e podia desenvolver algum problema de saúde lá na farmácia. Com certeza. Uma verdade. ansiedade, um estresse, uma Eu síndrome já, de Burnout. eu já adquiri ansiedade Entendeu? em ambiente Então, de assim, trabalho. o quanto foi importante esse conhecimento do perfil de Paloma para ela, para a empresa, para mim. Né? Porque se não fosse dessa forma, eu não estaria te dando uma oportunidade onde você está totalmente realizada. E você realizada também traz retorno para a empresa. É né? verdade. Um funcionário satisfeito, né, fazendo o que gosta, com certeza. Eu acho que todo mundo ganha. É um conjunto. Estudos recentes falam, né? Uma empresa feliz, ela é uma empresa lucrativa. E uma empresa só é feliz se ela tem gente feliz. Sim. Então, quando o gestor, depois eu vou falar dos dois outros perfis, mas uma coisa que é muito importante, principalmente quando eu começo consultoria, é o gestor entender o limite do colaborador. Ele entender, ó, eu não posso exigir muita organização dessa pessoa, porque eu sei que ela vai me trazer resultados em outras áreas. Então, começa a entrar num É relacionamento. bem difícil isso, né? A gente, por exemplo, o vendedor lá na farmácia, aí o Lenara, meu Deus do céu, tá uma bagunça. Laís, você tem que escolher. Você quer um vendedor ou você quer uma pessoa organizada lá na frente? os dois juntos não né? fluem. Não vai. Então, assim, é esse momento. Então, hoje eu também aprendi com a consultoria de Lenara que eu tenho que respeitar esse momento. Eu quero uma pessoa que seja boa com as pessoas, de Uma comunicação. pergunta, qual dor você quer sentir? Ou eu quero uma pessoa organizada lá na frente. Não, eu quero uma pessoa que acolha os clientes, que saiba se comunicar e que dê o melhor ali para que eles precisam. Então, eu tive que aprender que a organização lá na frente teve que ficar em segundo plano. Em segundo plano. Né, para poder a gente conseguir fluir e oferecer o melhor que a empresa tem para os clientes. E essa eu falo pra Laís que eu sou muito orgulhosa do desenvolvimento dela. Ela ganhou estrelinha com a tia Lenara. Porque isso é uma maturidade empresarial. Então, assim, quando você começa a olhar pra pessoa e respeitar... imagina, você tá lá, você é uma águia e você tá sendo criticado pela sua organização. Então, assim, ou não vai parar dentro da sua empresa,
Ou então você vai criar uma pessoa que te odeia e uma pessoa que vai minar seu clima organizacional. Então, as pessoas, o dono do negócio, o profissional, ele tem que entender essa importância. Às vezes, eu não vou gastar dinheiro com RH. Eu falo assim, Nossa, meu É Deus. o melhor investimento. é a melhor coisa que Olha você que eu nem sou faz, dona de né? empresa, mas eu tenho certeza, depois da experiência com Lenara, que é realmente o melhor investimento que um empresário, assim, dono de empresa pode fazer. Pelo bem maior, né, de tudo, da equipe. Porque Eita, caiu o Caiu meu brinco. eu trabalhei Ok. já na farmácia, né? E eu já fui representante da farmácia, Foi. mas hoje está sendo uma experiência totalmente diferente. Só que antes eu não sabia, porque Lenara não trabalhava Não. lá ainda, eu não sabia que perfil era, eu não sabia. E eu me sentia assim, meio que, não sei se foi assustada, incapaz, achando que eu não ia. Mas eu tô te conseguir. cobrando de algo, por exemplo, se eu pego Paloma, coloco no laboratório, eu tô fazendo essa castração, entendeu? Então, assim, hoje ela tá no Não, habitat. mas na representação, eu tô falando porque assim, da Paloma já experiência da viveu da representação. Já- porque já eu fiquei foi. um tempo na representação, Mas mas hoje aí, tá sendo uma onde é que experiência entra essa diferente. experiência de Paloma que não, assim, não deu continuidade no passado? Também foi a questão da minha imaturidade, que eu não tinha essa empatia de ver o próximo como assim, por exemplo, suas limite. qualidades, seu limite, né? Então, assim, eu cobrava algo de Paloma que eu também não oferecia. E assim, imaturidade dos dois lados, eu acredito. Porque eu Ai, também. que orgulho, velho. Menina, a gente tá arrasando. Não, com certeza, assim, porque, vem. Merece um corte Ó, isso, viu? antes- Não, porque... Não, antes, minha gente, eu era muito assim, insegura. Eu achava que eu não dava conta. E hoje eu sou totalmente o oposto. Eu consigo, eu faço. Assim, eu vivo o processo. É um aprendizado diário, né? Então, também foi maturidade minha na época. Hoje não, hoje eu me sinto preparada. Aí quando Paloma disse, eu queria tentar a pressão, eu falei, Paloma, não vou te perder de novo não, Paloma. Foi, Aí ela Paloma, veio- não, dessa Não, vez vai não. Vai não. E aí tá aí, realmente, com vários resultados, né? Satisfeita, graças a Deus. Assim, né? Assim, a gente fica. Lenara que me aguenta nos ouvidos, né? Porque volta e meia. áudio. Lenara, olha, hoje eu tô com a síndrome da impostora gritando. Lenara, eu não sei se eu tô indo bem. Né, Lenara, né? Assim, né? Mas é uma coisa que... Às vezes eu fico me sentindo insegura, mesmo sabendo que eu tô fazendo, mas eu sinto aquele Assim, friso a na barriga. insegurança e o medo faz parte. A gente só consegue ser uma pessoa melhor se a gente tem medo Tiver e isso. insegurança. Né? Porque se é uma pessoa que não tem, você não vai ter limite. Então você É. também tem que ter sua. Ok, eu estou com medo. Tá, é uma pergunta que eu preciso fazer pra mim. Eu tô com medo. O que eu preciso fazer pra mim não sentir tanto medo? Sim. A gente não pode deixar te travar, né? Ok, você tá ansiosa, tô ansiosa. Ok, como que você poderia ficar um pouquinho menos ansiosa? Por que caminho? Se a águia, ela iria por esse caminho. O lobo, eu tenho que seguir todos esses processos. A águia, não. Eu quero fazer um negócio diferente, então faça. Então, é respeitar esse caminho que cada pessoa, e não julgar porque eu sou melhor, eu sou melhor, o outro é pior. Não, a organização ela tem que ter essa consciência e esse respeito humano que todo mundo vai ter qualidade. E todo mundo vai ter defeito. Então, os outros perfis que Era o que eu ia perguntar a gente ia falar, que a gente brinca que, né, na dinâmica nossa, que nós temos 4. É o gato, é o outro que eu vou falar também. Que o que é o gato? O brasileiro é gato, né? O gato é emoção. Então, o gato é aquela emoção, nossa, é família, é junto, é aquela pessoa mais carinhosa, é aquela pessoa mais sentimental, que você fala alto com ela, se você fala grosso com ela, ela já fica mais... Nossa, ele não gosta de mim, ele passou, deu um bom dia seco, meu Deus, o que eu fiz? Não consegue trabalhar, aquela pessoa que o emocional não deixa ela ter foco. É uma pessoa que tem a razão dela é bem menor. Quando tá desequilibrado, no caso. Quando tá desequilibrado. Então, o gato, quando ele tá equilibrado, ele traz harmonia, ele traz cooperação, ele traz sentido de unidade, nós somos um time, ele traz acolhimento, que é uma coisa que a gente Para trabalha as vendas, justamente, né? muito na Porque a área gente de- que trabalha com a área de saúde, com farmácia, eu costumo dizer assim, poxa, a gente tem um comércio, mas a gente tem um comércio que a gente precisa acolher realmente as pessoas. A gente tá tendo clientes ali que tá com problema de saúde, ou sua mãe, ou seu filho, seu pai, enfim, tá passando por dificuldade. Então, a gente tem que realmente ter empatia e acolhimento pelo próximo. E é justamente onde entra o perfil de gato, que a gente precisa tanto lá na frente. Ele conseguir doar esse carinho, essa atenção, né? aconchegar o cliente que chega. Não é lá, a gente não fez a venda de uma receita, né, Não, ela acolheu um problema. É a diferença da Farmaviva, tá, gente? Vocês desculpam aí, tá? É porque lá são muito bem acolhidos todas as pessoas que chegam. E realmente isso é um requisito para nossa seleção. Então não é só uma pessoa que entra lá voltada nisso daqui. É uma pessoa que tem que gostar de gente, né? Tanto que nas perguntas de mandar o currículo,
ama atender pessoas, tem que amar, não é suportar. Isso. Né? A pior coisa do mundo é você chegar num lugar e a pessoa te suporta. Então você já vai gastar dinheiro. E você tá lá com uma pessoa que. Já Gasta chegou dinheiro com mais remédio, gente. né? Que não é todo mundo que gosta. Isso, você já tá doente, tá com dor, tá com isso, ainda é uma pessoa te tratando mal. Não, então a gente tem essa preocupação com o cliente de fazer, no mínimo, por isso que eu falo que é uma coisa diferente a mais, o acolher com o cliente. E aí, quando o gato tá equilibrado, ele traz isso. Quando ele tá desequilibrado, ele acha que ninguém gosta dele. Ele acha que ele é excluído. Ele, nossa, qualquer coisa sofre porque eu sou vítima, porque todo mundo tá contra mim, porque ninguém me ama. Então ele fica muito melancólico, o gato. Então, olha só, uma pessoa que é muito amorosa, ao mesmo tempo ela se exclui com muita facilidade. Se Por sabota se também. sabota muito grande. Aí eu vou perguntar pra vocês, qual que é o oposto de uma pessoa que é muito emocional? O oposto, o contrário de uma pessoa emocional. Uma pessoa que com muito o quê? Racional. Racional. Que aí a gente vem nosso querido tubarão, né? Então, o tubarão, o nome já fala, né? O tubarão, ele é focado, ele é meta, ele gosta de resultado, ele é vaidosíssimo, viu? Então, ele ele odeia ficar parado, ele tem que estar fazendo alguma coisa, ele é rápido, mas ele não é detalhista, igual o lobo. Tá? Ele é uma razão de ação. Então, ele ama meta. Um tubarão equilibrado, ele vai trazer meta. Ele vai trazer resultado. Ele é vaidoso. Ele vai trazer movimentação para o negócio. Tá? Então, para as vendas, a gente precisa de um tubarão com um gato legal. Então, e o tubarão desequilibrado, o que ele faz? Ataca. Morde. Aí imagina o tubarão desequilibrado com um gato O desequilibrado. gato. Não, cala a boca. O gato já sai chorando, né? Já não para ninguém, né? Perto da pessoa. A pessoa exclui ela mesma do... Ô, Lenara, e quando você fala muito essa questão de equilíbrio e desequilíbrio, o que é que pode causar desequilíbrio nos perfis e o equilíbrio? Quando eles não estão no habitat deles. Entendi. Eu estava atacando quando eu estava. Botaram um tubarão no caixa. Eu estava atacando. Ela Não, estava mordendo. Depois, assim, já no finalzinho eu já tava. Sabe, meu Deus, eu preciso me Respirando. controlar, eu preciso me controlar. Mas, graças a Deus, que tá tudo certo agora. Isso. Então, ele desequilibrado, ele vai atacar as pessoas. Ele vai dar patada, ele vai ser áspero, ele vai ser sem paciência. Não, vai, eu faço isso aqui. Não, sai. Não, e que eu tem faço. aquele teste que tu faz também, pra gente saber se é auditivo, se é visual. Sim, Cara, eu representacional. adorei isso, eu adorei. É, isso Porque é hoje bem eu sei, eu sou interessante. auditiva. Você pode estar É uma falando coisa comigo. que gera muito conflito. Sim. E gera muita, eu posso até falar, depressão nas pessoas, porque o gestor é o sistema representacional. Então, se você é um gestor que é muito visual, você pega e manda uma mensagem, faz isso, escreveu, digitado pro seu colaborador. O seu colaborador é auditivo, ele vai ler aquilo ali, meu Deus, o que ele quer? E não vai fixar. Ele não vai aprender, ele não vai entender o raciocínio. Então, quando o gestor, eu sempre falo, quando o gestor tem na mão dele todas as ferramentas de como funciona cada um. Opa, a Paloma é águia com tubarão e ela é auditiva. Então, não adianta eu mandar um texto desse tamanho para Paloma, pra ela raciocinar aquilo, a forma de raciocinar dela é auditivamente maior. Então, eu ganho tempo e a gente gera aquela vamos falar assim, aquela insatisfação no colaborador e fala assim, nossa, será que eu sou burro? Isso. Porque tem muita gente que começa a entrar Eu passei em síndromes por conta disso. Mas, na verdade, é essa falta Você do começa a se conhecimento. sentir incapaz por conta que... Nossa, eu devo ser burro, gente. Eu Não, sou às lerdo. vezes, logo no início, né? Quando eu comecei na representação. E assim, né? Querendo ou não, é muita coisa nova. E eu precisava fazer umas coisas e ela digitou, escreveu. É, aí porque eu sou calma. visual, Laís então é tudo visual, meu. Aí eu, Laís peraí, é visual. calma. Eu não consegui entender. E eu, meu Deus, calma, respira, Paloma. Aí já veio aquela frustração, né? Porque aí eu, meu Deus, calma, peraí. Eu vou ligar pra ela, que é melhor. Eu preciso ligar, eu preciso ouvir um áudio, porque senão eu não consigo entender. É incrível, Lenara. E aí, se o gestor não tem essa consciência que ela é auditiva, graças a Deus a Laís, ela tem essa consciência, ele vai ser áspero. Mas eu não escrevi tudo na mensagem. E assim a gente começa os conflitos. Isso. Então, às vezes, o nosso colega de trabalho de mesa, gente, nos nossos relacionamentos pessoais. Isso. Mas eu falei, você fala o marido, né? Mas eu falei pra você fazer isso. Se o cara é visual, você Ele pode não vai. falar o dia inteiro em um áudio de 5 minutos. Uma mensagem de uma linha, ele ia ter muito mais consciência daquilo ali. E a mesma coisa o colaborador.
Então, ele precisa, você precisa entender como ele funciona. Então, quando a gente tem esse mapa do colaborador, a gente é mais assertivo e gasta menos E assim, energia. Lenara, você conhecer esse seu mapa, Isso, É surreal. É libertador, É gente. libertador. porque mesmo. você vai adoecer pensando que você, eita, eu não sou capaz. Eu não tô ficando com- presto, eu sou burra, eu sou burro, Porque eu sou você não conhece o incompetente. que você... Eu sou sinestésica, eu brinco, né, que é o pior, tô brincando, não existe pior. Mas o sinestésico, ele só aprende, ele não aprende se você gravar áudio, ele não aprende se você mandar uma mensagem, Ele aprende fazendo. ele aprende fazendo. Ou com alguém do lado. Ou com alguém do lado, a primeira vez sou eu. Então, assim, e a maioria dos brasileiros tem o sinestésico alto. Então, assim, não adianta. Aí, por exemplo, se você manda 10 áudios explicando, a pessoa não entendeu. Esse cara é burro. Você mandou um texto desse tamanho, a pessoa. Esse cara não sabe ler. Mas qual que é o sistema representacional dessa pessoa? Então, você evita É ele que é burro ou você que não sabe falar a linguagem dele? que não sabe falar a linguagem dele. Né? Então, assim, tanto pro gestor como pro colega de trabalho. Todo mundo vai ganhar. Poxa, fulano, pra mim é muito fácil eu gravar uma informação auditiva, mas pra fulano não. Fulano, ele vai ser com uma mensagem escrita. Hoje lá na farmácia o pessoal faz, ô doutora, eu não sei o que... Eu vou esperar a senhora olhar pra mim, pra poder assim, pra eu poder falar. Porque eu sei que se eu falar, a senhora não vai entender o que eu tô dizendo. E lá Eu faço, comigo- espera aí, deixa eu Ó, olhar vou pra contar um você. segredo E comigo é agorinha, diferente tá? também. Às vezes alguém tá falando comigo e eu tô fazendo outra coisa que é importante. Peraí, eu tô ouvindo. Eu sou auditiva. Pode ir falando, Pode falando. falar que eu tô falando. ouvindo. E eu tô ouvindo, eu tô prestando atenção e tudo, mas só que eu tô fazendo outra coisa também. Eu preciso usar o tempo, né? O seu tempo. Mas eu vou contar um segredo. Às vezes nos atendimentos, Lenara, como é que a gente fala com a Laís isso? Eu falo assim, faz o seguinte, você vai pegar um papel, uma caneta, E escrever. escrever pra ela. E aí, batata, elas conseguem. Ó, doutora Laís, a gente tá precisando disso daqui. Então, quando eles vão falar com ela, ela nem memoriza, porque ela tá tão ligada nos 220. E assim, esses dias ela... Ó, a gente tá precisando de um lixeiro pro laboratório. Eu, tá certo, peça pra comprar. E nada desse lixeiro. E a gente tá precisando de lixeiro. Não, tá bom, peça pra comprar. E quando foi um dia desse, eu entrei no laboratório. Pelo amor de Deus, que lixeiro é esse? Compra agora, não sei o que. A senhora precisa entrar mais vezes aqui, porque a senhora tem que enxergar pra poder ver. Enxergar a necessidade do problema, né? Então, assim, é justamente esse perfil, como você está falando. Eu não adianta falar, eu não vou captar nada. Tanto é que e eu o assisto Piquetino filme também, e por mudo. exemplo, quebra o raciocínio. Então, se é uma pessoa muito visual e você... Já aconteceu isso, gente. Um profissional que eu fiz uma seleção de alto nível, então a gente tirou ele de uma empresa, então a gente já sabia que ele dava resultados naquela área. E eu falei, a gente faz um mapeamento quando a pessoa entra, eu falei assim, não coloque ele perto de uma janela ou um local que tenha movimentação, porque ele é visual. O visual, qualquer movimento que ele vê, ele tira a concentração. Ele para ver. É inconsciente. Eu falei, só não coloque ele perto de uma janela. E aí contratou a pessoa. A pessoa foi lá, primeiro mês, Lenara. Esse profissional tá todo errado. Lenara, esse profissional não presta. Eu falei, mas os números dele no outro... Aí eu falei, deixa eu ver onde é que vocês colocaram ele. De frente para uma janela da avenida. Não. Até o colaborador estava começando a ter indícios de depressão, porque ele falou assim, gente, o que está acontecendo comigo? Eu rendia tanto na outra Que eu não- empresa. porque na outra ele estava num lugar fechado, uma sala fechada, só dele, que ele não tinha nenhum estímulo visual. Então, o nível de concentração dele é altíssimo. E a mesma coisa, uma pessoa que é auditiva, se ela ficar em um ambiente que é muito zoom, 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 ela fica confusa. Por quê? Ela não sabe onde que ela quer prestar atenção. Porque ela fica ligada nos pontos. Então, se é uma coisa engraçada, uma pessoa que é muito sinestésica, se ela trabalhar num ambiente muito gelado, ela não concentra. Por quê? Sinestésica é do sentir, é do fazer. Então, se o ambiente é muito quente, eu, por exemplo, sou sinestésica. Se tiver muito calor, eu não consigo nem as pessoas entram lá na sala quando eu vou atender. Lenara, que frio aqui dentro, porque eu sou, né, tem muitas camadas aqui. Então, eu sinto muito calor. Então, se eu estivesse sentindo calor, eu não produzo. E alguma pessoa que é sinestésica, se estiver sentindo muito frio, ela não vai conseguir concentrar. E a mesma coisa emocional. Como eu sou do sentir, o sentir do sinestésico, o sinestésico, se ele sente muito, ele não concentra. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho playlist de choro. Porque quando eu não tô conseguindo concentrar, é porque eu tenho muito... A gente conversou, tem muita coisa por trás, né? Hoje cedo. Então, assim, eu tô precisando de chorar. Aí eu boto a playlist de choro, 5 minutos. Eu falei assim, Leonardo, você tem 5 minutos, você chora. Ou então, precisa dar uma volta de carro. Boto no último som e canto a musa, vou lá, né, na Bota pra sofrência, fora, né? boto pra fora, grito.
É igual aquele meme do urso que tem, né? Que o urso vai lá e dá aquele gritão quando tá muito estressado. Mas o sinestésico, ele funciona assim. Aí pensa você dentro do ambiente de trabalho, você sabendo como que você funciona, você sabendo como você concentra, como você se motiva, como você... Tem outros testes da motivação que a gente também trabalha lá. Então, assim, se eu sei como eu tenho essas armas pra mim, gente, nada me abala. Você se compreende melhor. E você entende, não, eu não tô rendendo hoje, mas é o quê que tá? Não, tudo Por bem, eu que acho que que eu é não tô isso. Deixa eu rendendo tentar hoje? melhorar essa forma. E às vezes até pro gestor, por exemplo, como o Paloma conseguiu enxergar e chegar em mim e dizer, olha, tô muito feliz, não foi, Paloma? Tô muito feliz Não, eu na fiquei empresa. radiante. Assim, quando eu comecei logo na primeira semana, claro, eu fiquei muito insegura, né? Eu nasci pra isso, Lenara. Olha. Aí eu, Lenara, pelo amor de Deus. Cara, a primeira vez que eu fui, né, depois do meu retorno, foi maravilhoso, assim, eu cheguei nos lugares, as pessoas, claro, né, porque cidade pequena todo mundo conhece todo mundo, mas, tipo, as meninas lembraram de mim, me abraçou. Aí já e foi- alimentou o gato dela. Aí eu já fiquei assim, sabe? Aí, cara, é muito bom. Tanto é que quando eu tô na farmácia, às vezes não tenho. Às vezes, quando eu não tenho muito o que fazer fora, às vezes eu fico na farmácia. Mas eu fico assim, agoniada. Ela disse, Eu olhe, fico, eu fico. Aí pronto. Aí começa aquela paranoia, meu Deus do céu. Eu não tô rendendo. Eu não tô fazendo isso, eu não tô fazendo aquilo. Porque eu não consigo ficar muito tempo parada ali naquele quadrado. Porque você tá fora do seu habitat. Sempre se pergunta, quando você entra, quando a gente fala na questão de depressão, de crise de ansiedade, peraí, por que que eu tô assim? Não, e o incrível é que às vezes os dias que eu fico mais ansiosa mesmo, que a ansiedade vai lá no topo, são os dias que eu não tenho muita visita pra Externo. fazer. Cara, Que você não tá no seu aí a habitat. paranoia vem e eu fico, meu Deus. Aí você acha, eu não tenho tô que respirar. existindo, eu não tô servindo pra Não nada. tô rendendo, eu não tô fazendo o que é pra fazer. Só que eu sei que eu tenho que fazer as coisas que dependem de mim, né? Se o prescritor não vem, eu não tenho culpa, né? Mas mesmo assim, eu ainda me culpo. Aí você, se eu sei como eu funciono, quais as estratégias eu posso criar pra agir quando não tenho certas demandas pra ele? Ah, o Lobo, eu não tenho nada pra organizar. Então, coloca essa semana, eu vou organizar minha gaveta de calcinha, minhas panelas. Alimenta o bichinho dele, né? Alimenta a minha águia. Lenara, preciso, pelo menos uma vez na semana, sentar na areia. Graças a Deus, eu moro ali pertinho da praia, 1 quilômetro. Sento na areia, boto o pezinho. Eu só preciso ficar olhando pro nada. Só aquilo. Às vezes eu preciso dançar. Eu preciso dançar, eu preciso extravasar. Eu tava dizendo que eu tô precisando de uma festa. Aí a gente se pergunta, se você é uma pessoa mais introspectiva, introvertida, provavelmente você vai ter perfis mais racionais. Então, você precisa ver o que eu estou precisando organizar, o que eu estou precisando de me reclusar mais. Se eu sou uma pessoa altamente comunicativa, se eu sou uma pessoa de muito movimento, eu tenho que me perguntar o que eu estou precisando movimentar, o que eu estou precisando fazer para me acalmar o meu bichinho. Por que eu não estou entendendo essa matéria? Acontece muito isso também, principalmente com estudantes. O professor explica, explica, explica. Tem algumas escolas que já usam essa metodologia do sistema representacional. Então, o professor é muito verbal. E se o aluno dele for visual, tá lascado. Ele vai se dar mal, porque meu Deus, eu não tô vendo nada. E o professor tá que fala, tá que fala, tá que fala, tá que fala. Para aquele aluno que é visual, o índice de aproveitamento dele vai ser muito baixo. Então, e aquele professor que só escreve? Não, copia aí. Responde. O aluno que é auditivo, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Então, existem várias técnicas que você pode fazer, que você pode pegar a sua forma de aprendizado e você trazer para dentro de você. O sinestésico, coitado, é o meu, né? Ele só aprende se o professor vier do lado dele. E às vezes, quando o professor chega, não, professor, entendi, não precisa vir mais, não. Então, quando você começa a se entender, você evita uma depressão. Você evita aí uma série de síndromes, né? Se movimentar, né? Então, eu acredito que esse trabalho que a gente faz hoje lá na Farma, já tem 2 anos que a gente está lá. Então, assim, é muito bonito. As meninas se entendem, as meninas se respeitam. Sim.
E assim, já teve pessoas dizer, eu colocar por exemplo, nas vendas e dizer, não, me dê uma oportunidade para o laboratório, né? Então, assim, quando você conhece, você consegue entender que talvez se aquela pessoa está dizendo isso, ela já se conhece e vê que realmente vai render. E às vezes a gente termina perdendo pessoas tão boas por não respeitar isso. Por não saber onde é que ela pode estar ali. Justamente. Né? Então, por exemplo, eu tenho, além da consultoria, eu tenho uma loja de bijuterias lá em Jaboatão. Então, eu tenho as minhas queridinhas, né? Eu brinco, né? Que as minhas meninas, elas são muito. Uma é muito boa para comunicação, que é uma vendedora nata, e a outra ela é mais introspectiva, mas ela é muito criativa. Então, assim, eu preciso das duas. É um equilíbrio. E né? é um equilíbrio. E eu conto para cada uma. Uma vende mais, ok, mas a outra cria mais. Entendi. Então, assim, as duas entendem que isso daí é importante para elas funcionarem. Então, e a mesma coisa na empresa. E o gestor, às vezes, o gestor, ele não é por querer, mas é por falta de consciência. Achar que só é bom um perfil, Sim. né? Ou então, E às vezes a gente pensa que o perfil bom é o da gente, né? é o da gente. E- Não, eu queria que todo mundo fosse assim. Não. Queria todo... não é, não é. Tem que ser totalmente Um diferente. que completa o outro. É equilíbrio. E uma coisa, gente, todos nós temos todos os bichinhos. O que muda é a porcentagem do bichinho. Então, você tem lobo, você tem tubarão. Pode ser que alguém tenha zerado algum em algum momento que você está em alto pico de estresse, mas você tem todos eles. Então, quando você julga um, automaticamente você está se julgando. Então, quando você se julga, você já se castra. E quando você se castra, você não se desenvolve, então você vem para a autossabotagem. Sim. Essa é a importância que a gente bate muito na questão dos nossos valores, né? Do não julgamento. É o acolher e entender o outro como um ser humano totalmente diferente de você. E tá tudo E bem. você querer se desenvolver. Porque, assim, a É. gente também não pode fazer por ninguém. É. Né? A gente trabalha muito lá em você querer se desenvolver. Mas tem pessoas que, como o Felinaro faz, tudo bem. Tem gente que não está preparado para se desenvolver naquele momento. E você também E tem tá que tudo respeitar isso. Tanto você se respeitar, que você não está no momento de mudar, Isso. como os outros respeitar aquela pessoa que também não quer se desenvolver. Né? Isso é bastante importante dentro do clima organizacional também da empresa. E é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com a Laís, é que a Laís Lenara, eu não quero ninguém infeliz aqui dentro. Então, não quer se ela visualiza uma pessoa que pode estar infeliz e a causa pode ser a pessoa em si particular e ela não quer trabalhar aquilo. A Laís, ela é muito clara. Ela fala assim, olha, você está feliz mesmo? Então, isso é uma forma de respeitar a pessoa, né? Não é aquele gestor que vai lá e pirraça e vai lá... Não, tá em paz. Se você não tá feliz, eu quero a sua felicidade. Aqui dentro... Eu digo, eu não quero ninguém doente aqui. Como é que a gente vai, Isso. como é que a gente vai acolher pessoas doentes a gente estando doente? Eu não quero ninguém doente trabalhando lá. Né? E não é bem para ninguém. Eu não quero que uma pessoa saia da minha empresa e diga, não, eu adoeci lá na Farma Viva. Né? Então, isso pra mim é pesado. Eu tô num nível assim, né, de autoconhecimento. É um processo, todo mundo vai passar, né? Cada um. E a Tem uns gente que tá- demora mais, tem outros que... E eternamente a gente tem autoconhecimento. Hoje você tá assim, daqui a 5 anos você não vai estar assim. Mas eu tô num nível que, assim, eu não fico em lugar nenhum mais infeliz, insatisfeito. Porque eu já fiz e foi frustrante pra mim, foi ruim pra mim, eu adoeci. Então, hoje, pra mim, é a prioridade. Eu tenho que estar feliz, satisfeita no que eu tô fazendo. Se eu não tiver, não tem dinheiro no mundo que pague. Sem hipocrisia, minha gente. A gente sabe que a gente precisa do dinheiro, mas... Mas é uma coisa que eu falo, é dura Você a não médio consegue, você não rende. prazo. Você sai de casa pra fazer uma coisa, você Quando você vai Vai pelo descontar dinheiro, no menino, você no não marido, rende. na mulher, no cachorro. Quando você não está no seu habitat. E uma das coisas nos processos de seleção que a gente tem buscado muito é justamente mostrar para a pessoa como que você se sentiria todos os dias fazendo essa atividade aqui. Como que você se visualiza? Às vezes gente, o processo de seleção, vou dar um exemplo, só para vocês terem uma noção. O quanto que as pessoas não têm consciência do seu perfil. Né? Umas 2 semanas atrás eu finalizei um processo que a gente recebeu quase 3 mil inscrições. Nossa. Dessas 3 mil inscrições, aí a águia aqui vai ler currículo, fica parada, igual eu brinco, né? Eu amo recrutamento, selecionar, fazer dinâmica, fazer entrevista, mas não me bota sentada para ler currículo, não, que eu surto, eu aguento ler até um 100. Depois do 100 eu já começo a dar apetite. Eu tenho uns apoios, umas pessoas que me auxiliam nisso daí. Mas as pessoas não têm consciência do perfil delas, por exemplo, ver uma vaga de vendedor. E tem uma coisa, Laís, uma coisa que eu tenho percebido. Existem tipos de vendedores. Então, existe o vendedor que é um vendedor técnico. Existe um vendedor que é aquele mais de porta de loja. Existe um vendedor que é mais consultivo. Então, e dentro de uma função, você tem vários tipos de perfis.
Então, vamos falar, por exemplo, existe uma pessoa para atendimento. Atendimento de quê? Sim. Se você é uma pessoa muito agitada e você vai lidar com idosos, vai dar certo? Então, assim, o gestor, ele precisa entender o negócio dele. E aí, que eu estava voltando para a seleção, gente, de 3.000 currículos que a gente recebeu, não foi 100 currículos só realmente tinham o perfil da vaga. Só 100. As pessoas saem Sai atirando pra mandando tudo que é lado, né? de qualquer jeito. Isso, tem alguns que eu acho até interessante. Ó, eu não tenho perfil para venda, coloca até lá no descritivo. Eu não tenho perfil para venda, mas se tiver nessa área, nessa tal, eu vou adorar. E já é um passo de Um processo de evolução. autoconhecimento. E aí que tá. Aí dessas 100 pessoas, você vai para as dinâmicas. Que é um outro tópico também Que eu ia até Que perguntar. é tu- exatamente da dinâmica que você consegue descobrir, né, o perfil daquela pessoa. porque assim, era o que eu ia te perguntar. Tu que vive fazendo recrutamento, qual é a dificuldade maior que você encontra em achar. Porque a gente sabe que tem que ter perfil. Isso. Além do perfil, tem outras isso, coisas que são aí- muito importantes. Qual é o mais difícil de achar? É perfil, as outras. Qual é a tua dificuldade maior no recrutamento? Hoje a competência mais gritante, a falta de pessoas que tenham autorresponsabilidade. Quando erra, fala, foi eu que errei. A culpa é minha. Eu falo pra vocês, de uma turma com 10 pessoas, estou sendo, a Laís sabe, sendo muito positiva, uma ou duas, assim, sendo muito feliz que assume a responsabilidade. Então, não é o que fala mais bonito, não é o que tem as melhores estratégias, não é o que é mais persuasivo. Isso daí a gente desenvolve. É uma coisa que eu gosto, uma frase que eu uso muito. Gente, caráter é inegociável. Caráter é inegociável. Você pode ser a pessoa mais foda do mundo nos negócios, mas se você não tem caráter. No meu ponto de vista, e das pessoas que eu admiro, né, que são pessoas idôneas, caráter é inegociável. Então, assim, nos fóruns de RH recente, fala muito sobre autorresponsabilidade, né, e autocrítica, né? Ai, que nota que você se dá aqui? Eu dou um 10 isso aqui. E o negócio tá lá, troncho, feio. Então, assim, imagina você tá. Vamos trazer para nossa responsabilidade. Aconteceu alguma coisa errada lá dentro da farmácia. Quem que fez isso, gente? As pessoas que não tiraram a autorresponsabilidade. Ah, não, fulana que demorou a entregar. Não, porque não deu tempo, doutora. Doutora, não deu tempo. Não, ou vira doutora, foi eu que esqueci. Minha gente, ela falando de autorresponsabilidade, eu li um livro de Paulo Vieira. É um livro pequenininho, um bookzinho, que é justamente o poder da autorresponsabilidade. E esse livro é maravilhoso. Assim, Dá pra você Ô, refletir Lenara, bem. e o que é que tu acha, assim, que hoje em dia tem tanto isso? É da cultura do brasileiro? Laís, eu brinquei, né, que eu falei que eu vou ainda fazer um doutorado sobre isso. A consequência da educação dos pais, até assim, lógico que não é, a gente não vai só até no processo de seleção, mas até no processo de seleção. Então, eu percebo a importância dos pais conversarem com seus filhos para tentarem entender as coisas e explicar as coisas também. Então, uma coisa que eu visualizei muito, Laís, pessoas que têm criações muito rígidas, rígidas que a gente fala assim, de humilhação, de agressão. Infelizmente, a gente tem uma quantidade muito grande. As crianças têm tendência a esconder as coisas. Elas têm medo de falar a verdade, porque elas aprenderam que se elas falassem que foi ela, se alguém descobriu que foi ela vai ser punida de forma negativa. Então, eu tô me estruturando para, devido a essa quantidade de seleções que a gente já trabalha há um tempinho, né? Um tempinho de carreira. Então, os pais, a forma que você corrige seus filhos está intercalado nisso daí. Então, se os pais começarem, por que você errou? O que te levou a raciocinar dessa maneira? Tentar se entender o problema mais, para vocês verem, né? O que um processo de seleção conta pra gente Verdade. de um comportamento. Por que você chegou nesse raciocínio? Eu quebrei isso, mas você quebrou já, faz aquele escândalo. E diz assim, fala a verdade, meu filho. É quando o filho fala, faz aquela confusão, Faz bota ele de aquele castigo, não sei o auê. quê. Né? Então, como é que você quer que você fale a verdade se você está punindo ele por falar a verdade? E é uma coisa que eu falo, um pai que não permite um filho falar a verdade quando ele é criança, ele está construindo um profissional que vai mentir.
E hoje em dia, não, empresas de grande porte, sem processo de seleção de dinâmicas, não está existindo mais. Então, e as empresas não estão preocupadas mais se a pessoa lê rápido, se a pessoa fala tantas línguas, se a pessoa fala. Isso daí já está ficando básico. As empresas estão procurando profundidade. Profundidade é caráter. É caráter. Então, não é feio eu falar que eu errei, não é feio. Feio é omitir. Né? A punição ela deve existir, né? Mas nunca, jamais de forma de agressão, nem de humilhação. Você é um burro. Mas eu nunca bati no meu filho. Mas quando você chama ele de burro, quando você chama ele disso, ele vai refletir. Eu brinco, né? Eu vou montar um curso para pais, né? Para não parar de reprovar nos processos seletivos das pessoas. Gente, porque de 10, 8 são reprovados por falta de autorresponsabilidade. Com medo. Chega a gaguejar, né, Laís? Assim, não, foi o tempo. Não, foi o outro que não ouviu. A responsabilidade é bem mais prática eu puxar para mim. Né? Então, assim, se os pais pudessem olhar com mais carinho, saber o que eles estão plantando hoje, vai chegar lá na tia Lenara, lá num outro processo seletivo, em alguma coisa, meu filho vai ser empresário. Já pegando aqui as dicas para Bento. E olha que Bento já tá no processo de desenvolvimento. Já, viu? Porque eu fico em cima mesmo, porque tem que ser de agora, enquanto ele tá novinho. E ele tem uma personalidade que eu fico pensando, menino, quando tu crescer, tu vai me dar trabalho. Porque ele tem. Ensina ele a pensar. Ele tem uma personalidade assim, que ele rebate mesmo. Uma criança, ele vai fazer 4 anos agora, né? Mas às vezes eu brinco com ele, cadê o meu bebê? Cadê o meu neném? Eu não sou bebê, mamãe, meu nome é Bento. E ele vai fazer 4 anos. Ele não gosta, ele gosta de ser chamado pelo nome, sabe? Quando ele não tá satisfeito com uma coisa, ele fala, eu não quero. Ele escolhe o que ele quer comer, eu não quero comer isso, eu quero isso, mamãe. E tem uma coisa que aconteceu de fato próximo a mim, tem uma criança, né, que eu vivenciei com ela, e ela fez um barulho muito alto. E todo mundo assustou da casa, meu Deus, né? Aí o pai já ficou nervoso, meu Deus, quebrou alguma coisa, machucou. E aí todo mundo correu para fora da casa. E aí os pais chegaram e falaram assim, o que aconteceu? Bravo, né? Não teve agressão, mas a forma assustada dos pais gerou medo na criança. O que você fez? O que você machucou? E a criança, naquele momento, ela assustou. Ela, nada. Não, mas foi um estrondo. Nada. Você bateu a cabeça, estourou um negócio. Acontece isso lá em casa também. Aí, o que você fez? O que é isso? E a criança, nada. Nada. A criança ficou muda na hora. Na hora. Mas você não vai fazer. O que você tá fazendo? Isso vai refletindo, né, Lenara? Bem. Escuta só. Aí o pai pegou, tava todo mundo lá. Você vai ficar de castigo. Eu falei assim, eu vou descobrir o que aconteceu. Aí eu cheguei e falei assim, vem cá. Ei, com o que você tava brincando lá fora? Ah, eu tava brincando ali, tia. Aí eu falei, como é que foi que você fez? Que barulho que foi que aconteceu? Ó, a abordagem que você mudou, né? O que aconteceu que você tava fazendo? Me mostra onde é que você tava brincando. Aí ele pegou, me puxou aqui, ó. Eu falei assim, e o que fez o barulho? É porque eu joguei aquilo ali pra cima. Então, assim, só a forma. Aí eu falei assim, tá certo, então, mas agora você tem que ir lá e falar pros seus pais o que aconteceu. Mas você não vai, mas eu vou ficar de castigo, eu vou... Não, você precisa... Quando a gente fala... Ó, a frase. Eu ouvi isso muito dos meus pais. Quando você falar a verdade, o castigo é menor. Então, nesse dia foi um estralo pra mim. Gente, olha aqui meus processos de seleção. E aí a gente vai estudar depois eu entrei mais a fundo nas outras entrevistas com os candidatos, como que era em questão de relacionamento com os pais. E dessa maneira. Eu sei que o pai e a mãe quer proteger. E às vezes a gente grita, né? O pai e a mãe não tem filhos ainda, grita, faz aqui pra criança se assustar e ficar com medo. E às vezes é até o emocional do pai e da mãe também, que não consegue equilibrar. Porque com certeza não foi eles que quiseram. Acho que quando eles pararam pra pensar, disse, poxa, eu precisava disso tudo. Aí eu também entendi e se redimir. Meu filho, desculpa, eu me assustei, né? Aconteceu uma cena parecida né? Porque a gente é ser humano semana. também. É ser humano também. Meu filho tava pulando. Ele não para, né? Fica pulando. E eu vi ele quase que se acidentando. Aí eu gritei, assim, eu não sou de gritar com ele, mas Bento, sabe? Porque me deu aquela irritação, porque eu vi que ele ia se machucar. Na hora, ele fica olhando pra mim assim. Aí ele, o que foi, meu? Se você ia caindo, pare, fique quieta. Aí ele fica lá pensando. Aí depois ele vem dizer, tá bom, mamãe, desculpa.
sabe? Mas, assim, eu não gosto de ser desse jeito, não, porque eu sei que acaba gerando, pode ser que gere Mas é algum uma coisa trauma que foi nele. no momento também, que você tem que se respeitar e entender que foi porque assim, quando entrando na parte de pais, que é muito ampla, a gente tem que ser outro podcast, É outro podcast. os pais vivem na culpa, né? É. Então, tudo é Muito. culpa. E a gente tem que se respeitar também em relação a isso. Tem que entender que a gente tem que dar o melhor pro filho. E nem sempre o que a gente acha que é o melhor é o É melhor. o melhor. Né? E Verdade. tem que respeitar você. Não, eu errei, por exemplo, eu gritei aqui com meu filho, não era para eu ter gritado. O que é que eu posso fazer para me redimir? Eu não vou me sentir mal, não vou ficar numa depressão, numa ansiedade, porque muitos pais também adoecem por isso. Isso. Tem que né? resolver. Tem que resolver. Então, isso é bom para o filho e para você. É muito complexo. É. Né? É outro podcast que a gente vai gravar. Tem que ser outro podcast, mas realmente essa questão da autorresponsabilidade é muito difícil encontrar, né? E é muito importante. Você, num ambiente de trabalho, você num clima organizacional, você tem que saber Imagina, em alguém quem quebrou confiar. alguma coisa lá, sumiu alguma coisa, quebrou alguma coisa. Quem foi? Eu vi fulano passar. Eu vi... Foi o Gasparzinho? Foi quem? E isso, Linara, também gera, por exemplo, dentro de uma empresa, uma pessoa que tem autorresponsabilidade, que convive com outra que não tem, dificulta muito. Gera E faz com que a conflitos, né? pessoa adoeça também. Poxa, tudo, fulana nunca faz as coisas, mas nunca leva culpa. Porque, Isso. então, isso também cria uma frustração para os colaboradores, né? E aí eles podem até se questionar. Será que vale a pena Isso. eu ser assim também? Pois é, poxa, eu me esforço tanto, eu faço assim e tal, e só cai para mim as coisas porque fulano. Então, assim, isso também gera algumas doenças, algumas síndromes por conta. Você vai aguentando tanto isso que chega um momento que você não suporta mais. Né? Então, é bem complicado. O gestor, quando ele trabalha essa maturidade, que é esse trabalho que a gente tem feito, é outro nível. Então, você respeita a sua equipe, você sabe até onde vai, quais os valores que são compatíveis com a sua empresa. Então, a gente está falando de comportamento, está falando de experiência, está falando de representacional e também valores, né, Laís? Sim. Né? Então, assim, se você não tem valores compatíveis com aquela... Tem empresa que você tem que ser altamente competitivo. É um dos valores da empresa, você ser altamente competitivo. É sangue no olho. Tem empresa que não. Isso. É outra vibe. Então, assim, você já aconteceu isso também. Então, assim, você tem que analisar aonde eu tô é compatível com os meus valores ou não. Né? Então, além de todo esse mapeamento de perfil, meus valores são Faz compatíveis. sentido com as perspectivas que eu tenho pro meu Que eu futuro. tenho, Também né? tem E já muito isso. aconteceu de uma empresa manter um sigilo, que era uma empresa de bebidas alcoólicas, e uma pessoa participou de todo o processo seletivo, por isso que muitas empresas colocam o ramo da vaga, às vezes não falam o nome da empresa, mas colocam o ramo de atuação. Era uma empresa de bebidas alcoólicas e a candidata que foi selecionada participou do processo de seleção em sigilo, porque era uma vaga sigilosa. Quando deram a resposta para ela que ela foi aprovada para a vaga e falaram qual era a empresa, ela caiu em prantos, porque o pai dela morreu por conta do álcool. Então, para ela trabalhar numa empresa que fabrica... É um caso, tá, gente? Tô falando que é assim. Uma pessoa que teve um pai que faleceu por conta do alcoolismo, trabalhar num ambiente que produz álcool. Então, é sempre legal quando a gente tem esse material de autoconhecimento, até onde tá saudável eu ir. Né? Então, assim, a Farmaviva, ela tá fazendo um trabalho muito bonito. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história com vocês. E a gente está num time muito, muito maduro, muito legal. Conflito, graças a Deus, está zerado de conflito. Verdade. Né? E assim, graças a você, graças a Deus, e o para de autoconhecimento vibrar. da gente, porque se a gente não conhece o que a gente quer da nossa empresa e o que a gente quer, quem esteja conosco, né, é bem difícil a gente conseguir chegar em algum local com harmonia. Né, que é o principal. Porque tem estresse, todo trabalho tem estresse, mas imagine se você não tem uma harmonia naquele ambiente. Você realmente vai adoecer, todo mundo vai adoecer. Todo mundo vai. Né? E isso a gente. E uma maçã, ela E contamina. justamente é isso que a gente está buscando não ter, Não né? ter. Muito Então, trabalho suado. então, Linara, eu queria agradecer. Esse esclarecimento foi bem bacana. Mais uma vez, eu sempre gosto de falar o propósito do podcast, é estar trazendo isso, estar trazendo informação de saúde, mostrar que as pessoas têm como buscar ajuda, têm como se conhecer, né? E eu acho que foi bem bacana esse conteúdo que você trouxe. Eu acho que a gente conseguiu ajudar bastante as pessoas Tomara que vocês tenham para gostado. vocês se autoconhecer realmente e encontrar o local Uma de miniatura do trabalho. Farmacast para você Obrigada. colocar lá na Que sua lindo. mesa de trabalho. Com certeza. Muito bem. Muito carinho. E aí, para vocês encontrarem no local de trabalho que vocês se sintam bem. Vocês não se sabotem, né? Não fiquem tristes. Pra gente
correr dessa ansiedade, dessa síndrome Levem de os Burnout. exemplos aqui dessa conversa que a gente teve, né, pra vida de vocês. Conheçam vocês, conheçam, pro colaborador, se conheça, Faça consultoria com Lena. Com Lenara. Lenara Paixão, Instagram. E- com 2 Os no final. Paixão. Com 2 Os no final, Lenara isso. Paixão. Lembrando também, minha gente, se inscreva no canal do No canal Farmacast, Farmacast. dá o like aí no vídeo, tá? Comentem se vocês quiserem que a gente traga outras coisas. Outros Ou traga temas. Lenara de novo. Que tem tema a gente vai trazer com Lenara. Então é bem importante pra gente essa Com Lenara a conversa opinião. é sempre longa, sempre vai ter Tem que alguma coisa boa cortar. pra falar. Pois obrigada, viu, gente? Lenara, um beijo. Tchau, pessoal. Tchau. Até a Beijo. próxima.